E é com base nessa perspectiva que você nota uma campanha sistemática para denegrir a masculinidade. Susana Wencker, coloquei, no livro The War on Men, a guerra aos homens, ela disse o seguinte: esta nação, se referindo aos Estados Unidos, mas se aplica a nós também, esta nação em poucas décadas transformou os homens de respeitados e protetores em palhaços. Você pode notar isso facilmente em qualquer seriado aí de comédia, onde a mulher é o esteio da família, Marge é o esteio da família, Homer é o barrigudo cachaceiro. Eu, a patroa e as crianças. No Todo Mundo Odeia o Chris, o Júlio daquele tamanho gigante, mas ele aconselha o Chris sempre assim: olha, melhor não falar nada, fica quieto. Porque é isso. As mulheres provendo e governando seus lares. É uma piada. É uma piada. Note essa campanha sistemática para denegrir a masculinidade. Num comercial do Santander para previdência de crianças e mães solteiras, esse era o comercial. Havia lá uma mulher grávida. Eu vou citar aqui exatamente o que ela falou no comercial. Óbvio, tudo ali com a chancela do Santander, é óbvio, tudo programado. Quando eu descobri que eu estava grávida, o meu maior medo não era estar solteira. E aí, obviamente, se parte sempre da premissa que o homem é um canalha, que o homem saiu porque é um canalha. Sempre tem que ser assim, sempre. Quando eu descobri que eu estava grávida, meu maior medo não era que eu estava solteira, ou que eu não tinha pai, ela não tinha mais pai, mas o fato de que eu não tinha mais mãe, a minha mãe havia morrido, a mãe dela havia morrido. E aí ela continua. Quando eu descobri que era uma menina, o sexo do bebê dela, eu fiquei muito feliz. Se você inverter isso, o Santander, ele ia ser apedrejado no outro dia. Se você invertesse, falasse assim: quando fosse um homem fazendo comercial, eu sei que em dias como hoje, talvez alguns homens iam querer dizer, quando eu menstruei, né? Vou ter que mudar só um pouquinho aqui, tá? Quando eu descobri que a minha mulher teve o nosso filho e foi embora, meu maior medo não era que eu estava solteiro, ou que a minha mãe havia ido embora, mas que eu não tinha mais pai. E quando eu descobri que o sexo do meu bebê era um menino, um macho, eu fiquei muito mais feliz. Se fosse assim, você pode ter certeza, o Santander ia ao chão no outro dia pelos esquerdistas e as feministas. Durante a campanha pela emenda à Constituição americana no século passado, as feministas diziam lutar por direitos iguais, o que era uma mentira deslavada. Esse é sempre um outro preceito feminista e esquerdista. Sempre as suas ideias têm que estar pautadas na mentira. Durante essa campanha, as mulheres diziam o seguinte. Faltou ali, não coloquei. Vou ler para vocês. Uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Entendeu ou não? Uma mulher sem um homem é como um peixe sem bicicleta. Gente, peixe não precisa de bicicleta. Era isso que elas diziam. Era isso que as feministas diziam. Ao promover o seu filme, The Switch, Jennifer Aniston, que fez aquela famosa série, Friends, totalmente progressista e esquerdista, ela disse que as mulheres evoluíram tanto que as mulheres não precisam mais perder tempo com um homem para ter uma criança. A jornalista do The New York Times disse o seguinte, Natalia Enger disse o seguinte: um dos mais persistentes e frustrantes problemas na evolução biológica é o macho. Ela disse isso, gente, recentemente. Primeiro, obviamente, não acreditamos em evolução. Mas ela acredita. E ela diz, sabe quando a gente vai evoluir mesmo? Quando não houver mais machos. Aí será o ápice da evolução. Uma mulher escreveu um livro. O nome do livro é uma pergunta. Os homens são necessários? Imagine escrever um livro desse, gente.
o oposto disso. As mulheres são necessárias? No livro ela diz o seguinte: agora que as mulheres não precisam do homem para se reproduzir e se manter, a questão é, vamos mantê-los por perto? E a resposta é, você sabe, precisamos de você, homem, como precisamos de sorvete. Vocês serão mais ornamentais. Diante de todas essas declarações, Susana Wencker pergunta: como? Como alguém pode achar que há uma guerra contra as mulheres? É porque você foi enganado sistematicamente. Sistematicamente.